Olá pessoal, eu sou Sandra Jimenez, sou consultora fiscal contábil, terapeuta e neurocientista e também estou na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos a oportunidade de falar com uma pessoa muito top, uma colunista das melhores, aquela que a gente sente orgulho em conhecer. Yara Zagolin, muito obrigado, viu? Obrigada, Kim. Você é sempre uma mulher inspiradora para todas as pessoas, independente de sexo, viu? Parabéns. Obrigada, é um prazer muito grande estar com todos vocês aqui. A gente já se conhece há um bom tempo, né? Sim. E estamos aqui a primeira vez, é realmente muito honroso para mim poder falar um pouquinho aí da carreira, né? Perfeito. Falar que a gente é top, é a moda dizer que é top. Yara, conta um pouquinho para os nossos internautas onde que você nasceu e em que momento da sua vida que você decidiu seguir essa carreira tão bonita que te dá assim muito orgulho e dá uma satisfação para todos que leem as suas colunas. É prazeroso, né? Essa nossa área de humanas que a gente estava conversando nos bastidores, Sim. É uma área muito gostosa, porque a gente lida com gente, né? Todos os dias a gente está falando com pessoas, transmitindo conhecimento, informação, e a gente sabe, né, Kendi, que o conhecimento é tudo na nossa vida, É verdade, né? sem dúvida. Eu tenho já 60 anos, então os meus pais sempre me disseram, né, que se você tem conhecimento, ninguém pode tirar isso de você. Então é muito importante, né? Perfeito. E aí, falando de pais, né, os meus pais já se foram, já estão em outro plano, e eu nasci no interior do Paraná, né? Ok. O pessoal brinca e fala que a gente é pé vermelho, não é nem pé vermelho, é pé vermelho, porque o norte do Paraná a terra é muito vermelha. É verdade. Então a gente sempre tem os pés realmente vermelhos. Eu nasci em Cornélio Procópio, bem próximo de Londrina, e moramos um tempinho em Londrina e depois viemos para São Paulo, ainda criança, né? Então eu passei a minha infância no Paraná e adolescência e a fase adulta Os estudos já. todos aqui. Todos aqui em São Paulo. E quando que deu vontade de você estudar jornalismo? Então, bem da verdade, a minha primeira formação, eu sou tradutora, né, de formação. Então, letras primeiro? Então eu primeiro fiz letras com opção para tradução, para a área de tradutor e intérprete. Perfeito. E trabalhei muito com tradução técnica científica, né? Trabalhei em empresas nessa área, muito na área de engenharia, né? Ok. Mecânica pesada, então eu sempre trabalhei com isso. E depois eu fiz graduação em jornalismo, optei por essa área, sempre escrevi, tenho alguns livros, inclusive, publicados não só no Brasil, mas também na Itália, em Nova York e em Paris também, né? Perfeito. Milão, Paris, Nova York e São Paulo. Maravilha. E sempre gostei, e é uma coisa que eu acredito que a gente possa fazer até a gente ficar bem velhinho, né? Sem dúvida. Porque a gente não precisa se locomover muito, porque hoje em dia tudo é pelo computador, né? A gente faz tudo online, inclusive as entrevistas a gente faz online. Sim. Então você não precisa se locomover. E a mente, se você treinar a mente, ela nunca envelhece, né? É verdade. Então isso é muito interessante, né, na nossa área. A gente estava conversando, né, que ele fez exatas, mas o coração dele sempre puxou para humanas. Então a gente gosta dessa área, né? É verdade. Ô Yara, e quando você conheceu então um monte de empresas, né, cada uma delas é como se você tivesse vivido uma outra vida, né? É verdade, é verdade. Cada empresa é uma história, cada pessoa que você conhece é uma vida diferente, uma história diferente. É como se você fosse um ator, né? Sim. A cada papel que você interpreta, você vive uma vida diferente. Então, funcionamos mais ou menos assim, né? Cada pessoa que a gente entrevista, a gente adquire um pouco de conhecimento, obviamente que é superficial, né? Sim. Mas é sempre muito interessante, né? Essa nossa área faz com que a gente saiba um pouquinho todos os dias. Verdade. Né? Então, a gente estava até falando sobre o seu próximo entrevistado, que é esgrima. Eu falei, puxa vida, eu não conheço absolutamente nada dessa área, né? Perfeito. Então,
se você vai escrever sobre isso, você tem que pelo menos ler um pouquinho a mais, né? Sim, e quando tem a oportunidade de conversar com o profissional, é bem melhor, né? Eu falo que o meu, assim, a gente brinca, né? Que o que me entusiasma nas pessoas é o conhecimento. Então, se é uma coisa que me deixa apaixonada pelas pessoas, é o saber, né? Então, é gostoso se sentar do lado da pessoa e escutar tudo que ela tem para falar, todas as histórias, né? Sim. É muito gostoso isso, é muito interessante. Yara, você lembra a primeira publicação que você fez e o sentimento que você teve? Mostrou para os pais, mostrou para os amigos? Na época eu mostrei para os meus pais, né? Meu pai e minha mãe. Sim. E dá aquela sensação de, nossa, eu fiz isso! E uma coisa que acontece muito hoje, eu até brinco, né? Que há um tempo atrás, 10, 15 anos atrás, as pessoas eram que inacessíveis, né, pra gente. Sim. E hoje eles vão em casa, jantam com a gente, bate papo. Então, ao mesmo tempo que quebra aquele encanto da pessoa estar no pedestal, você fala, puxa, que interessante, a que ponto eu estou, a que ponto eu cheguei, né? Então isso é muito bom pra gente. Na verdade é que você me galgou. Isso é verdadeiro. Mas é muito interessante, né? Yara, no começo então você fez matérias aí, trabalhou com várias coisas empresariais. Quando você começou no meio artístico? Você se recorda? Então, bem na verdade, quem me colocou na área do colunismo social, eu falo que ele é o meu guru intelectual, que é o Ovadia Saadia, não sei se você conhece. Sim. O Ovadia Saadia está no colunismo há muito tempo, é um garotão, mas já está há muito tempo nessa área. E ele me colocou no colunismo, né? Aí eu brinco, eu falo para ele, olha, eu estou onde eu estou por sua causa. Ele fala, não senhora, você está onde você está por sua competência. Mas foi ele que me deu o primeiro pontapé, me abriu as portas. Eu sou extremamente grata, muito grata, porque ele me colocou numa área que era inacessível, principalmente essa área das celebridades, né? Exato. E o que eu percebi, Kendi, que as celebridades, elas gostam de serem tratadas como pessoas comuns. Sim. Então, quando eu as trato como amigos, como parceiros, elas são assim, você percebe que existe uma flexibilidade maior, uma facilidade maior para conversar, abre mais o coração, né? É verdade. Então isso é muito importante. Então a gente procura tratar o outro com muito respeito, né? E também com aquela empatia de compreender que ele é uma pessoa, é uma celebridade, mas é igualzinho a todos os outros, exatamente, né? E que merece respeito e carinho e cuidado. Eu acho que esse é o segredo, né? Sem dúvida. Você tem uma carreira internacional aí de sucesso, né? E eu queria até reforçar o seguinte, por que é importante a gente estudar um outro idioma? Ah, sim, porque aí você tem essas portas abertas. Né? Exatamente, Porque além de facilitar a tua vida, né? Então vamos supor que você não queira trabalhar na área, mas o fato de você falar uma língua, principalmente o inglês, né? Sim. Inglês, espanhol, e hoje tem que saber o mandarim, né? Que é importantíssimo, mas o mandarim mais no aspecto profissional e não na área de turismo. Mas é importante que quando você vai viajar, você tenha um conhecimento muito mais amplo, né? De quando você só se restringe à nossa língua portuguesa, que aliás é lindíssima a nossa língua. Mas o inglês me ajudou bastante. Eu recebi uma proposta do Brazilian Times, já estou lá com eles, já vai fazer 2 anos. Ok, essa revista aqui maravilhosa, né? E aí você tem uma coluna, o que, mensal? Essa é a revista do Brazilian Times. O Brazilian Times, ele é jornal, são 3 por semana, e tem a revista que é mensal. Então a revista tem uma coluna, e no jornal são 4 grandes distritos, e eu, por enquanto, estou em 2 grandes distritos, que é Massachusetts e Nova York, né? Sim. E eu estou galgando aí, né? Para a gente ter domínio nos Estados Unidos inteiro. Então, o Brazilian Times é o jornal mais falado fora do Brasil, né? De língua portuguesa. Ele abrange todos os Estados Unidos. Ele existe desde 1988. Ele é muito famoso e é para o público brasileiro, obviamente que todo o público latino também lê as reportagens. Então nós temos lá o CEO, que é o seu Edirson, tem o diretor, que é o filho dele, que a gente carinhosamente chama de Júnior, né?
Sim. Mas é um homem de bastante competência, o senhor Edilson também, de muita competência. Começou, né, ele já era reitor aqui, e lá nos Estados Unidos ele resolveu fazer esse jornal, que é um sucesso, né? Então, para mim, é uma honra muito grande. E o fato de você dominar uma língua faz com que essa porta se abra também, né? Perfeito. Yara, uma situação aqui. Quando a gente fala de colunista, eu acho que um trabalho assim, primoroso, para mim é um pouco difícil. Eu costumo escrever assim, um montão de coisas. Então, aqui a capacidade de síntese, porque é grande, porque tem que caber na coluna. Você não pode ficar inventando, quero 2, 3 páginas. Não. Depende, né? Depende. Então, mas normalmente assim, quando você tem uma coluna, ele já te fala, né? Mais ou menos o tamanho, a quantidade de laudas, né? Exato. Mas depende do assunto. Se o assunto for super interessante e você for um jornalista de sucesso, você tem uma coluna maior, né? Okay. Aí você pode escrever muito mais, né? Sim. E também os colunistas são divididos, né, por áreas, né? Então tem uma pessoa que é especialista em esporte, saúde, psicologia, gastronomia, turismo. Então cada um, né, na sua área. Então eu, graças a Deus, eu posso falar de tudo que eu gosto. Sim. No Brazilian Times, e também eu escrevo para uma outra revista que eu sou editora, que chama High Profile Magazine, que fica em Londres, né? Que abrange toda a Europa, que é muito interessante também. Ela é em português e inglês, essa High Profile. Entendi. Essa daqui, que é o Brazilian Times, é só em português, né? Que é para a comunidade latina. Muito interessante. É sensacional. Yara, então, e quando o pessoal vê o seu nome, que nacionalidade é pelo sobrenome italiano, mas o primeiro nome, o que eles acreditam que seja? Não, essa história tem que falar. Porque Zagolin eu roubei do meu marido. Entendi. Então ele é descendente italiano. E o meu nome, meu nome é português, que é Campos Dias. Né? E o Yara é um nome indígena. Tá. Então, aliás, o Yara é um problema porque fora do Brasil ninguém consegue pronunciar meu nome. Verdade, né? Mas aí, Kendi, você não sabe, que coisa mais gostosa do mundo. Eles me chamam de Bela. Pode? Mas você é bela mesmo. Então eles costumam me chamar de Bela. Então é uma delícia, porque Bela é italiano, é latino, então a língua inglesa consegue falar Bela tranquilamente. E para mim é uma graça, né, me chamarem de Bela. Então fora do Brasil normalmente as pessoas me chamam de Bela. Você vê que chique, ai que delícia. Como que é a sua preparação, pessoal? Olha, você tem uma coluna para fazer. A pauta normalmente você sugere, eles também dão indicações? Não, eles deixam meu encargo. E aí, como eu também faço assessoria de imprensa, então eu posso inclusive divulgar os meus clientes, né? Perfeito, excelente. Eu posso divulgar os meus clientes, eu posso divulgar coisas que eu me interesso, coisas que eu acho que é importante, coisas que vão ajudar o outro, coisas que possam enaltecer o outro, que possam melhorar a condição do outro. Então a gente recebe, assim, eu tenho o meu canal de notícias, que é o Na Mídia. Sim. E a gente recebe por volta de 1.200 a 1.800 pautas por dia. Então, eu, graças a Deus, estou numa situação extremamente privilegiada, que eu posso escolher o que eu quero, a matéria que eu possa divulgar. Então, eu não vou colocar política negativa, eu não vou colocar tragédia, desastres. Eu quero coisas que enalteçam o outro, que façam o outro crescer, que possa aglutinar informação, possa deixar a pessoa contente, possa valer a pena. Olha, eu vou ler isso aqui, isso vai me acrescentar algo, né? Sim. Porque, tudo bem, a gente está ligado em todas as agências de notícias, então eu recebo todas as informações, assim, das melhores às piores. Eu recebo, inclusive, informações de tragédias, que é muito horrível. Sim. Então, essas informações eu tenho todos os dias. Então, quando eu recebo, principalmente tragédia, eu falo, meu Deus, ninguém merece saber de uma história dessa. A menos que isso vá servir para construir alguma outra informação ou que ela possa servir como referência como não fazer, né? Perfeito. Mas normalmente é muito complicado. Então eu procuro dar informações boas, coisas que possam acrescentar, ser altruísta, né?
Sim, mas isso que foi te construindo essa tua reputação. Acho que sim. Sim. E aí hoje você tem aí esse monte de pautas, porque você construiu esse arcabouço. É verdade. Se você voltar no tempo, você vai ver como é difícil você tentar imaginar, olha, eu tenho um prazo para fazer e tenho que buscar. E construir matérias, né? Hoje eu recebo tudo pronto, né? Eu recebo tudo pronto. Lógico, se eu quero construir uma informação, eu quero falar, vamos supor, eu vou falar sobre o Sakamoto, então, peraí, o que eu vou falar? Então, eu vou escrever, né? Sim, vou saber da sua vida e colocar a minha forma de ver, né? A forma de informar, que cada um tem seu estilo, né? Mas eu me sinto extremamente privilegiada, que eu te falei, né, extremamente privilegiada de poder escrever exatamente aquilo que eu gosto, né? E que eu acho que faz bem, né? Sim. A gente estava falando de escrita, eu queria que você falasse para os internautas sobre escrever à mão e também no computador ou no celular. Eu estava comentando com ele que esse pessoal aí dos anos 60, né? Você conhece alguém dos anos 60? Então, esse pessoal tem mania de escrever. Eu não consigo fazer absolutamente nada se eu não escrever à mão. Lógico, né? Eu e ele já fizemos o curso da geografia, né? Eu fazia 400 toques por minuto na máquina mecânica. Era o máximo, né? Era o máximo. Eu fazia 230. 230? Ah, ganhei. Mas eu me sinto mais confiante quando eu escrevo. E aí, como eu tenho filhos, né? Então o pessoal fala, nossa, minha mãe é jurássica, né? Porque ela escreve tudo à mão. Aí eu estava lendo uma reportagem, um artigo sobre neurociência, e uma doutora especialista na área estava dizendo o seguinte, que quando você escreve, você atinge cerca de 200 áreas no seu cérebro. Quando você escreve à mão. Porém, quando você digita no computador, você atinge 8. Gente, então, faz sentido. Então vale a pena, faz sentido. Então tem que escrever mesmo. O Yara, você é incansável, tá também em todas as festas, está em todas conhece um montão de não só de grandes executivos do Brasil e do exterior, mas também as celebridades, né? E o que a gente nota também, quando você vai nesses eventos, você também é uma celebridade. Lógico que sim, as pessoas falam, o Yara está aqui e tal, isso aqui é bacana, né? Mas é uma construção que você fez. O trabalho reconhecido, o trabalho né, reconhecido, gente? isso que e sempre com toda a ética e transparência que fizeram você dessa forma. Eu acredito, né, que a descrição é muito importante, né? Principalmente quando você está com uma pessoa muito importante, você não pode aparecer. Você tem que sempre deixar a estrela ser estrela, a estrela brilhar. Nós somos formadores de opinião, nós estamos aqui para divulgar o outro, falar sobre o outro, propagar o outro e nunca nós mesmos, né? Então isso é muito... às vezes a gente vê profissionais iguais a nós fazendo exatamente o oposto, mas não é muito elegante, né? Não é muito correto. É verdade. É importante você consagrar quem merece ser consagrado, né? E o fato de você fazer isso, você é um bom profissional. Exato. Aí você tem um reconhecimento como um bom profissional. Então você pode achar que você não está aparecendo, que você não está sendo visto, e é exatamente o contrário. Quando você não aparece, é que você realmente está sendo notado. Então, isso o tempo me mostrou, a experiência de vida, né? E, obviamente, a personalidade que cada um tem, né? Perfeito. Yara, e teus novos desafios aí? Pois é, eu tenho objetivos aí que eu quero escrever para a Europa. Então, alguma revista aí, principalmente da Itália, dos países nórdicos, né? Eu adoraria poder fazer parte, e também da África, né? Porque a África nós temos aí alguns países que falam a língua portuguesa, então é importante, né? É verdade. E obviamente que quando a gente escreve para esses países, além da gente passar a informação do Brasil, sob o ponto de vista de um jornalista brasileiro, a gente recebe a informação correta. Né? Você recebe a informação sem ela estar manipulada por um interesse maior, né? Porque a gente sabe
compreende que existe a mídia e a mídia também pode ser manipulada. Então, quando você é independente, você tem a informação pura, né? Sem intermediações, sem outras informações, né? Então, é muito importante. Essa é uma das grandes vantagens de você ser independente, né? Perfeito. Yara, então, o pessoal aí que também nos assiste de Portugal, Angola, Moçambique, Macau, também Macau, verdade, né? verdade. Cabo Verde, Macau. então, Ilha da pessoal, Madeira. Ilha da Madeira, então, Tem um pedacinho em Taiwan também, né? Que fala um pouquinho de um português. pouquinho também, exato. É verdade. Eu adoraria, parabéns pela sua viu? trajetória. Não, mas vai acontecer. Amém. Você pode notar que tudo que você plantou, você colheu com sucesso, porque você foi cuidando daquilo. É verdade, né? Né? Então, cada degrau que você foi subindo, né, com o conhecimento, aquilo não desce mais. Amém. Isso é maravilhoso. Sem dúvida. Tá bom. Ela, nós estamos aí nos instantes finais. Eu quero que você volte outras vezes, porque você tem um magnetismo pessoal assim muito intenso. Uau! Tá? Você transmite uma energia assim radiante e inesquecível para todo mundo que você tem contato. Que bom, Parabéns. que bom. Obrigada, gente. Obrigada, Kendi, pela oportunidade da gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho. É sempre honroso, né? E é sempre honroso a gente partilhar aí com os nossos parceiros. Muito obrigada. Para mim, um prazer imensurável. Perfeito. Queria que você deixasse o contato seu. Sim, eu estou como o Yara Zagolin em todas as redes sociais. É Yara com o U na frente, então é o Yara Zagolin. E eu tenho um portal de notícias que é o namidia.com.br. Eu espero vocês lá. E também podem, obviamente, sugerir pautas, sugerir informações. Nós sempre estamos à disposição e queremos melhorar sempre. Tá ótimo. Ela, obrigada. Votos de intenso sucesso. Amém. Maior amém. ainda, porque você realmente cativa todos que leem as suas colunas. Parabéns, tá? Obrigada, gente. Um prazer. Internautas, com os agradecimentos então a essa talentosa e fabulosa Yara Zagolin, nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.